Olá, queridos, a paz de Cristo, seja bem-vindo a mais uma aula da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Estamos, nesse momento, estudando a lição 70 da editora Central Gospel, que está abordando o tema os pilares da teologia prática. E hoje aqui estudaremos a lição de número 2. Eu vou aqui, na verdade, aprofundar para você a segunda lição do trimestre, aqui ressaltando que estamos tratando dessa publicação da editora Central Gospel, Pilares da Teologia Prática. E também aconselho você a adquirir e rápido o livro Manual Prático de Teologia. Esse manual vai te ajudar muito a compreender a dinâmica do universo teológico e, é claro, também aprofundar nas questões vinculadas à teologia prática. Você vai crescer, entender e como é possível, necessário e fundamental que você traduza Deus no contexto prático, no contexto do dia a dia. Essa revista foi escrita pelo grande homem de Deus, pastor Gilmar Vieira Chaves, um grande escritor, um grande pastor, um profundo conhecedor do texto bíblico, e você pode adquirir e você com certeza será bem abençoado. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez essa grande obra que a editora Central Gospel está nos disponibilizando, lição 70, que trata sobre pilares da teologia prática. E hoje aqui vamos tratar da segunda lição. Mas antes da segunda lição, eu quero chamar a sua atenção nessa oportunidade para uma palestra que eu dei junto com meu amigo pastor Edivanei Fernandes sobre as lições que compõem o trimestre. Eu tratei sobre o tema teologia prática, são mais de 2 horas que eu trato sobre teologia prática em si, o conceito da teologia prática e as suas implicações, e o professor Edivanei Fernandes fez uma análise didática, pedagógica, das lições que compõem o trimestre para te facultar condições de você exercer e realizar e ministrar aulas de excelência. Para acessar, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem aí um link, você vai ser direcionado a esse link e você vai então na plataforma preencher e se inscrever e ter acesso a um conteúdo exclusivo sobre teologia prática, bem como sobre as lições que compõem o trimestre. São quase 5 horas de palestra, claro, fragmentadas, você vai assistir ao seu tempo, ao seu momento, dentro das suas próprias disponibilidades, viu? Mas não fique de fora, acesse, se inscreva, participe e seja abençoado. Tem um valorzinho de inscrição de R$ 29, você pode parcelar aí em 6 de 5,50. Veja que o objetivo não é ganhar dinheiro, é te ajudar e também, é claro, que nos abençoar, beleza? Então faça a inscrição e participe. Lição de número 2, o ministério diaconal. Aqui ressalto mais uma vez, caso você queira abençoar esse canal no YouTube, está aqui na sua legenda, @pastor Gilson Paulo Oficial. Nessa legenda tem aqui meu telefone para contato, 21 98477 8523. Também é o meu Pix, caso você queira abençoar, é só salvar esse telefone no seu contato, fazer o Pix e me mande, por favor, o comprovante para eu poder aqui te agradecer em nome de Jesus. Ressalto que esse Pix serve para 2 objetivos. O primeiro, para investir nesse canal, aprimorar o equipamento, pagar uma pessoa apropriada para poder tocar e administrar as minhas redes sociais, bem como também para abençoar a minha vida, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, viu? Aqui são anos de estudos que eu resumo numa aula para você, para te abençoar no nome do Senhor Jesus. E aqui nessa ocasião, aqui tratando a lição 2, o ministério diaconal, a importância, o dever, o papel de sermos, porque fomos chamados para servir e servir com alegria. Aqui vou tratar com você do tema serviço, bem como do tema diaconato. São coisas que estão interligadas, têm as suas especificidades, porém estão intimamente ligadas. Vamos lá. O texto bíblico básico está lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7, que é exatamente o primeiro texto que nos narra o surgimento do ministério do diaconato.
diaconato. O diaconato é citado de cara em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Eu vou explicar para você o contexto da passagem em voga. O texto áureo é Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Veja que o diaconato ultrapassou os limites de Jerusalém e já estava agora em Filipos, uma cidadezinha na Ásia Menor, em que Paulo já estava tratando da questão, perdão, né, na Europa já, né? Tratando das questões vinculadas ao diaconato na igreja. Passou, portanto, a ser um ministério consolidado dentro da igreja. Eu vou tratar com você o sentido, a importância, o papel do diaconato. Vamos lá. Os objetivos da lição, como sempre, tríplice: entender as necessidades e as características do ministério diaconal. Segundo, identificar as qualidades do diácono. E terceiro, discernir o valor do ministério diaconal para o bom andamento da igreja, do serviço eclesiástico. Vamos lá. Eu vou tratar nessa lição aqui para além do próprio conteúdo da revista e avançar, discutir outras questões dentro do universo do serviço. Portanto, eu vou tratar dos seguintes assuntos, como está aí na sua tela: princípios fundamentais do serviço, o diaconato e suas definições, Jesus, o nosso maior exemplo, o servo por excelência, os tipos de servos que a Bíblia estabelece, as qualidades do diácono, aqui sim mais um ponto específico para a nossa aula em voga, e as recompensas para os que servem, porque quem serve com alegria, com certeza desfrutará de recompensa da parte de Deus. Ninguém serve a Deus que não fique com recompensa, ou seja, bem pago. Deus nos paga muito bem, viu? É um trabalho voluntário? É voluntário sim. É um voluntário que você entende como um serviço enquanto uma dedicação de vida. Dentro do ponto de vista social, dentro do ponto de vista nesse prisma horizontal, não fazemos por dinheiro ou por recompensa, fazemos para Deus. Mas Deus nos recompensa e, portanto, nós somos servos dele. Enquanto servos dele, temos o papel não somente de sermos voluntários, mas também de servir enquanto uma imposição do Senhor da nossa vida colocou sobre nós, tá bom? Eu vou aqui explicar de modo pormenorizado o princípio do serviço. Vamos lá. Todos nós fomos chamados para servir. Ponto. Você que está aí me ouvindo, Deus te chamou, se revelou a tua vida, você é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus, a sua vida foi mudada, transformada, você hoje é uma nova criatura, uma nova criação, e a você é imposta a tarefa de servir. E ao servir com alegria, independentemente da sua posição social, racial, de sexo, não importa, homem, mulher, criança, jovem, adulto, senhor, rico, pobre, branco, negro, amarelo, asiático, americano, europeu, não importa. Se você teve um encontro com Jesus, você foi chamado para servir. E ao servir, deve servir com alegria, porque no reino só serve quem serve. Quem não serve, não serve, entendeu? Vamos lá. Este é um princípio fundamental, é um dos princípios fundamentais do reino de Deus. Porém, existe uma função específica eclesiástica, né? Que é o diaconato, também chama de garçonato, aquele que serve à mesa. Veremos aspectos desses temas em pauta em questão. Vamos lá, em nome do Senhor. Os fundamentos do serviço. Há o ministério específico do diaconato, vou tratar com você. Porém, né, todos foram chamados para servir. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Todo crente foi chamado para servir. Você não pode dizer que não vai fazer, que não quer, não, servo. E servo é aquele que obedece, serve aquele que se entrega, serve aquele que faz, serve aquele que se dispõe, que utiliza os seus dotes, seus talentos para servir a Deus com alegria. E nesse serviço, todos nós estamos inclusos, ninguém está fora dele.
Ninguém. Não é uma tarefa para o pastor da igreja, é uma tarefa para a igreja. A igreja é uma igreja multiforme, tem várias áreas, várias frentes. E você, de acordo com a sua especificidade, seu ministério, seu dom, seu talento, seu perfil, a sua temperança, você vai servir, se encaixar na área específica. E aí é interessante, né? Esse servir voluntário, para nós que não recebemos dinheiro de igreja nesse sentido, né? Mas é um serviço para Deus, portanto, com toda seriedade, toda entrega, toda excelência no serviço. Você não pode simplesmente aceitar a Jesus, fazer parte de uma igreja, de uma comunidade e ficar sentado no banco e não fazer nada. Não, Deus te chamou para trabalhar, para servir. Na verdade, o serviço está muito vinculado ao nosso dar fruto, a produzir. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que faz prospera. É aquela, vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o seu fruto permaneça, a fim de que tudo que peça ao Pai em meu nome vos conceda. É a ideia de frutificar. A árvore que não der fruto é cortada. Veja a importância, né, do frutificar. Quem está em mim, arraigado na vida verdadeira, frutifica. Se não tiver, é podado. Portanto, você foi chamado para servir. E não tem jeito, né? A Bíblia até clara, Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Salmo 100 é um texto muito claro, que eu estou aqui lembrando aqui. Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai em suas portas com louvores. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Servir com alegria. Veja que essa ideia é tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Sirva a Deus. Você também deve servir. E servir, né, aí quem der, você não decide o lugar, né? Você se atenta para a necessidade da obra de acordo com a sua especificidade. Mas a ideia de servir é do voluntariado, da entrega, da decisão pessoal de estar servindo a Deus com alegria, né? E a lógica do reino é diferente da lógica desse século, porque nesse século, no mundo, no contexto fora da dominação de Deus em relação à questão prática, as pessoas buscam serem servidas, né? Elas querem mandar, determinar, estabelecer, dirigir, guiar, liderar, quer estar na crista da onda, mas no reino a grandeza dele não é ser servido, é servir. E repito, servir com alegria e com excelência. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, o menor serve o maior, mas na lógica de Deus, o maior serve o menor. É uma contracultura, cultura imposta. Você pode perceber, por exemplo, na minha igreja, uma igreja muito grande, né, tem milhares de pessoas, e no estacionamento da igreja, lá há grandes empresários, pessoas que no mundo profissional são extremamente bem-sucedidas, né, que gozam de posição elevada, mas na igreja é servo. Tem lá magistrados, tem desembargadores, tem oficiais de alta patente no contexto das Forças Armadas, tem empresários, mega empresários, né? E no entanto, lá na igreja serve, toma conta da portaria, faz o trabalho diaconal com excelência, recebe as pessoas no estacionamento, fica na porta do banheiro, está servindo. No reino é assim, no reino não tem essa que você é maioral. Não, você está ali para servir e servir a Deus, né? A lógica do mundo é distinta da lógica do reino. Tem pessoas que no mundo secular, assim digamos, né, fora do ambiente eclesiástico, é proeminente, aí vem para a igreja, quer ser também preeminente como é no mundo fora. Na igreja é ministério, é chamada, é vocação, é outra lógica, entende? Jesus mesmo veio para poder servir, e serviu com excelência. Vou mostrar para você o exemplo básico de Jesus no aspecto do serviço. E servir naquilo que fomos chamados. Aqui a ideia é do corpo. Corpo é formado por membros interdependentes, cuja função
individual visa salvaguardar, promover saúde do corpo. Nós somos membros do corpo e cada membro tem a sua função no seu trabalho. Paulo usa essa linguagem muito clássica, né? Em relação à importância do olho, do pé, da mão, do dedo, né? Os órgãos afins que trabalham com um objetivo próprio, cada um na sua finalidade, seu propósito de serviço. Por exemplo, aqui, eu tenho consciência de que não fui chamado para cantar, para dirigir louvor, para ser ministro de louvor. Se eu for tomar o microfone para cantar, certamente perderemos pessoas na igreja, porque eu vou mais repelir do que ajuntar. Não vou me violentar ao cantar e violentar as pessoas ao me ouvir e cantar. Eu canto de modo congregacional, né? Todo mundo junto, ali, louvando a Deus, para alegria, porque a gente vai se encontrando no espaço. É que é importante, tem gente que não tem chamada para o louvor e está ali se intrometendo. Olha aí, te achei, né? Se intrometendo naquilo que não é chamado. Você tem que encontrar o seu espaço, né? Também tem pessoas que você sabe nitidamente que não tem capacidade de ensinar, né? Dada a leitura, não gosta da pesquisa, não consegue tratar com clareza um tema complexo, não consegue tornar miúdo o que é hermético, o que é complicado. É uma chamada, porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens, chamam para pastores, evangelistas, doutores, apóstolos, mestres. Ou seja, cada um exercendo o seu papel de acordo com a sua aptidão, de acordo com o seu talento, com a sua chamada. Então você tem que entender o que Deus quer para você, qual é a sua área de atuação. E nessa área você então investir tempo e recurso, porque senão você vai gastar tempo e recurso naquilo que você não foi chamado para. E Deus quer te revelar, te orientar para você exercer o seu ministério com excelência e ficar livre de frustração, de abatimento, né? É um problema quando a pessoa fica dando um soco, né, na parede ou fica duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra, né, as aguilhadas e aí então agir como um boi brabo sem entender o que Deus quer para sua vida. Deus quer te revelar o que Ele deseja para você e não só revelar, Ele quer te capacitar. Veja que Deus dá a cada um talento de acordo com a sua habilidade, né, com a sua capacidade. Um deu 1, outro 2, outro 5 e cada um multiplicou quando decidiu multiplicar. O problema de quem recebeu 1 não é porque recebeu 1, foi porque enterrou. É uma outra lógica, tá? Aqui eu vou tratar do servo infiel. Mas veja aqui que a ideia aqui é chamar para servir, porque fazemos parte de um corpo e como corpo você tem que se dedicar e fazer com excelência. E servir com excelência. Com excelência. Está lá o Salmo 100, que eu vou citar agora para você corretamente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai em suas portas com louvores. Oh, que maravilha! O Salmo 100, depois você lê lá o Salmo 100 e seja abençoado. Veja aqui os fundamentos, todos chamados, inclusive você. A lógica do reino é uma, do mundo é outra. A do reino é servir e a do mundo é ser servido. E no reino, todos nós temos o papel de servir porque fazemos parte de um corpo, somos membros de um corpo. E ao servir, não fazer murmurando, reclamando, tumultuando, não, é servir com alegria. Onde fui colocado eu vou fazer com excelência, porque é para Deus e Deus vai me recompensar porque o galardão está em suas mãos. Vamos lá. Agora, pensando aqui no diaconato, a Bíblia ela utiliza várias palavras para servo. Cada um tem a sua especificidade, todas ligadas ao ambiente do serviço, mas cada um servindo em uma área específica e com uma característica própria, né? Por exemplo, a Bíblia usa a palavra doulos, que é o servo, que é o escravo aqui, ó, atar em laço, prender, é a pessoa que está presa ao seu senhor, está laçada ao seu senhor, seja o escravo natural, por conta de guerras que foram capturados, ou porque foram comprados, ou porque por conta de uma dívida e se tornam servos, doulos do seu senhor e, portanto, de alguma forma está laçado, atado, preso ao seu dono. Aí, portanto, é uma situação até assim dolorosa quando a pessoa é escrava no sentido literal, mas
para nós, para Deus, é porque quando nos chama de servo, né, ou de escravo dele, é que estamos atados a ele, estamos presos a ele, estamos vinculados a ele. Ele é nosso Senhor, nosso dono, nosso Deus, somos propriedades dele. Aí não há nenhum problema, porque você está se colocando voluntariamente, a partir do seu livre-arbítrio, em ser servo de Deus, está ligado, preso, atado ao Senhor. Aí que a ideia do escravo, do servo rendido, né, ao outro, é em servidão permanente, que é sujeição. É o servo, é o escravo geral, né? É o escravo genérico, digamos assim, é o escravo total. Para além desse escravo total, do escravo genérico, você tem um tipo de serviços próprios. Quando esse escravo, ou esse servo, estava atuando sobretudo no templo, né, no ambiente religioso, um serviço com um tom sacro ou um tom sagrado, ele não é chamado de doulos, mas sim de terafon. Terafon que vem a palavra terapia. Terapia ligada à saúde, né, à medicina, porque esse escravo que atuava no templo, no serviço sagrado, ele também era, de certa forma, um curandeiro, ou alguém que usava a magia, ou a religião, ou a fé, o discurso do divino para poder estabelecer cura. Então era um terafon, serviço em tempo particular, voluntário, trabalho religioso, né? É o terafon, é um serviço do âmbito religioso. A pessoa que está servindo, né, no ambiente religioso era o terafon, e o terafon também tinha um papel também de medicinal, de estabelecer cura, mas também tinha aquele escravo que não atuava em qualquer serviço, ou no templo, ou fora, atuava dentro da casa, era o oiketes, oikos casa, né? É o servo da casa, é o escravo que vivia no ambiente, do seu senhor, portanto tinha acesso à casa, e por conta disso até tinha um certo privilégio por ser, na verdade, um ambiente doméstico, né? Da casa, da casa. Mas também um servo, né? E servo é servo. Aqui eu não estou discutindo um ponto de servo no âmbito social, mas sim no contexto espiritual, em que nós nos colocamos enquanto escravos de Deus para fazer valer a sua vontade e decidimos furar as nossas orelhas para sermos dele para sempre e estarmos atados, presos, amarrados ao nosso Senhor, porque ele sabe tratar muito bem o seu servo. Não vos chamamos mais de servo, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele nos chama de amigos, mas nós somos seus servos. Mas também tem aquele escravo mais denso, mais sofrido, com um trabalho mais doloroso, que era o peretes. O peretes é aquela pessoa que normalmente ficava nas embarcações, nos navios antigos, e ficava remando, né? Remando lá, e o homem chicoteando às vezes, e batendo, empresonando, e está lá remando, um trabalho às vezes, né, de guerra, sobretudo, mas também de viagens longas, em que o peretes tinha esse papel de um servo mais denso. E também tem que o diácono, o termo diácono também é serviço, escravo ou homem livre que executa trabalho voluntário. Aqui veja que esse diácono tem esse tom no trabalho voluntário. Imagina que quando os apóstolos orientaram a igreja a separar homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, de fé, para servir à mesa. Diácono. Não, escolha homens para poder fazer ele de escravos. Ninguém quer ser escravo no sentido social da palavra, entende? Então ali escolher pessoas para servir, e um serviço voluntário. Era o diácono, não era um doulos, não era um terafon, era um diácono, alguém que iria servir voluntariamente, executar um trabalho voluntário para outrem, no caso aqui para Deus, porque tinha a ver com o ambiente da igreja. Então diácono também tem a ver com serviço, né? Aí a partir daí o termo diácono passou a designar um grupo específico separado, escolhido para servir à mesa. O papel do diácono em Atos 6, não tem a ver com pregar, com evangelizar, tem a ver com servir à mesa. É o trabalho braçal, é o trabalho do dia a dia, é o trabalho operacional, é o trabalho, de fato, da organização do culto, do serviço, da dinâmica do atendimento a B, C e D. Não é o ministério da palavra,
É assim, não quer dizer que o diácono não vá pregar, não é isso que eu estou dizendo. É que a função do diácono não é essa. A função do diácono, de fato, é servir a mesa, é ser um garçom, é um garçonato, de estar servindo a mesa, portanto, se preocupar com a organização do dia a dia e fazer isso para Deus. Para Deus, não há desmérito nisso, né? Pelo contrário, é um serviço necessário. Havia um problema na igreja e esse problema foi resolvido por conta da escolha dos diáconos, que passaram a atender as demandas das viúvas que estavam sendo ignoradas no dia a dia. Tá bom? Agora, você percebe que tem diáconos no contexto bíblico que ultrapassaram a sua função por conta da sua chamada. É o caso de Filipe, o caso que ele vai em Samaria e prega, o caso do próprio Estevão, são diáconos que ultrapassaram a sua função por conta da chamada. Que uma coisa é ser diácono também, né? Outra coisa é a pessoa ter ministério e avançar. Então, a própria igreja percebe, escolha, pois, homens, a igreja que escolheu, que olhou, percebeu, notou, viu, qualificou, ajuizou pessoas com qualidades X para então exercer o diaconato. Ao exercer com excelência, acaba sendo promovido, né? Vamos lá aqui. Jesus enquanto servo por excelência. Jesus enquanto servo por excelência. Olha aí o que o texto diz, né? Jesus enquanto servo por excelência. Há um texto clássico lá de Filipenses em que nos descreve essa capacidade extraordinária de Jesus de servir e obedecer. Sendo, pois, em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e em forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo na forma de Deus, de uma forma imutável, uma forma perene, eterna, né? É o esquema, a forma de Deus. Tomou a forma humana, a forma mutável, transformável, né? Que vai se moldando ao longo do tempo, enquanto homem, né? E ao ser na forma de homem, aniquilou a si mesmo. Portanto, né, declinou da sua posição de forma de Deus e assumiu a forma humana e foi obediente em tudo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, que toda a língua confessará e o juízo dobrará, né? Todo juízo dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse Jesus se fez homem, serviu. Veja que ao servir, ele, Jesus, foi capaz, inclusive, até do lava-pés, assim, tanta manifestação de poder, de entrega, que ele veio para servir. Vou mostrar aqui como esse serviço foi feito, né? Teve um momento, uma ocasião, em que os discípulos estavam discutindo quem seria o maioral no reino de Deus. Havia uma expectativa dessa esperança messiânica de Jesus vir estabelecer a independência de Israel. E quando o reino for estabelecido, quem seria maioral no reino? Uma discussão entre eles e tal, quem vai ser maioral? Será João, Pedro, André, Felipe, Tiago e tal? Aí Jesus estava vendo aquela cena de discussão, aí ele dá uma paulada na cabeça deles, ensinando outras verdades. Naquele mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Quem vai liderar? Quem vai sentar à sua direita e à sua esquerda? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Vocês estão preocupando quem vai ser o maioral. A preocupação primeira seria entrar no reino. Vocês estão discutindo quem vai ser o maior, enquanto que a discussão é: será que você vai entrar? Para entrar, tem que ser semelhante à criança, humilde, despretensiosa, por qualquer coisa sorrir, alegre. Você dá um presente simples para ela, ela fica maravilhada porque foi lembrada. Oh, glória a Deus! Então faz uma festa, faz as coisas de modo intencional, prazerosa, simples, sem a malignidade do adulto, sem a perversidade, as segundas intenções que permeiam o coração do perverso. E aqui a criança tem a ver com esse símbolo de inocência, no sentido de entrega.
sinceridade, de desarmamento, no sentido de não estar fazendo nada com uma intenção outra. Então, se você não for semelhante a uma criança, se você não mudar o comportamento, você não entrará, sequer entrará, que dirá ser maioral. Quer ser maior? É só ser um menor. Quer liderar? É só querer servir. Quer receber? É só doar. Veja que a lógica é outra, né? Aqui ele deu uma palavra dura. Vocês devem se preocupar em entrar no reino, para depois pensar em ser maioral. Quer ser o maioral? É só ser o menor, o servir. É só olhar para mim, que servir a vocês ao ponto de dar a minha vida por vocês, né? Vamos aqui. Teve uma outra ocasião em que Tiago e João discutindo quem seria o maioral, quem ia sentar à esquerda ou à direita do reino e tal. Aí fizeram montaram um quadro para tentar forçar Jesus a se posicionar. A mãe dele, Salomé, foi até Jesus para poder convencê-lo, perguntar quem dos dois seria, quem sentaria à esquerda e à direita. Né? Veja que situação, uma preocupação com o poder, uma preocupação com a posição de destaque. Aí começaram assim, Senhor, quem vai sentar à sua esquerda? Ela foi pedir a Jesus. Aí nisso eu vejo que essa gana pelo poder é perigosa. Os dois até ignoraram os 10, né, que tentaram na surdina, nos bastidores, armando com a mãe Salomé, porque tem a ver o laço ali também, o laço ali parental, porque era um primo de Jesus, tentando de alguma forma insuflar, convencer a colocá-los, né, na posição de destaque e em detrimento dos demais. Tanto que a Bíblia diz que eles ficaram na pilha, quando souberam dessa jogatina, dessa armação dos dois, porque eles não levaram em consideração a vontade de Jesus, se anteciparam, tentaram sublevar os demais, porque o poder nos cega e pode até nos nos levar a fazer coisas que não estão de acordo com a ética e com a moral, e você vai vilipendiar princípios importantes. Então eles foram lá e disseram, olha só, vocês estão aqui pedindo para ser o primeiro, o segundo, vocês suportariam beber o cálice que eu bebo? Aí não, ser batizado com batismo, ser batizado. Podemos sim, porque veja, a pessoa que quer o poder até se esquece, né, do que vai passar, da gravidade da situação e diz coisas que às vezes não conseguiria passar. Né? Não, compete ao pai estabelecer quem vai ser o maioral e o menor. Não será, mas uma coisa é certa, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal, que veja o vosso diácono. Quer fazer grande? Aprenda a servir. É no serviço que você vai ser promovido. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como, mas como assim, servo como? Bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, ele mesmo, o Filho do Homem, eu vim para servir. E para dar a minha vida, a minha maior preciosidade, a minha vida, para resgatar aquele que quiser ser resgatado pela minha morte. É só servir como Jesus serviu. Quer ser maioral? Então sirva. Aprenda a obedecer, aprenda a se submeter, aprenda a receber sobre a sua vida autoridade, liderança. Veja que a obediência, ela nos livra da soberba, da arrogância, da altivez, porque a obediência nos leva a obedecer, a se entregar, a se humilhar, a se inclinar. É muito forte isso, tá bom? Não seja tomado pela arrogância, aprenda a servir, e ao servir, sirva com alegria. Na atitude de lava-pés, demonstrou serviço, Jesus, né? Na atitude do lava-pés, Jesus demonstrou serviço, exemplo e humildade, a diaconia da toalha e da bacia. Tem gente que quer o poder. Jesus ensinou a diaconia da toalha e da bacia. É a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço e humildade. Quer aprender com Jesus? Leia João capítulo 13 e aprenda que se você não tiver os seus pés por ele lavados, você não tem parte com ele. Para ter parte com ele, tem que aprender o poder do serviço. Que benção, né? Agora aqui, ó, tipos de servos que a Bíblia estabelece. Coloquei apenas 3, com base na parábola. O servo inútil, o servo infiel e o servo bom e fiel. O servo inútil é aquele que somente
faz o que ele é mandado. Depois você lê lá Lucas capítulo 17, versículo 7 ao 10. Lucas 17, do 7 ao 10. É o servo inútil, só faz o que é mandado, só cumpre uma tarefa sem querer ser proativo, fazer além, porque quando se faz com prazer, faz o que é pedido, faz com excelência e se dispõe a fazer a mais, a caminhar uma milha. Caso contrário, se você fez o que foi mandado, é um servo inútil, tá? Ó, que duro, né? É um servo que só fez o que lhe é proposto. A gente precisa avançar. Tem um servo infiel. É aquele que serve apenas pela aparência. Tem a roupa de servo, o nome de servo, está entre servos, mas não serve. Quando o Senhor sai, ele se maqueia. Quando o Senhor sai, ele esconde. Quando o Senhor sai, ele fala mal do Senhor. Quando o Senhor sai, ele pinta uma imagem que o Senhor é perverso e colhe onde não plantou. Esconde o que lhe é entregue. Tem uma visão distorcida sobre o seu Senhor. Tem medo ao invés de amor. Acaba enterrando o talento. E aí a consequência foi dura, tá? Ele inventou ideia dizendo que o Senhor era cruel, que era duro e tal. Papo furado, ele não queria trabalhar. Ao invés de trabalhar, de granjear, de multiplicar, ele enterrou o talento. Recebeu um talento de acordo com a sua capacidade. Tem gente que é assim, né? Quer receber 2, receber 5, mas só tem capacidade para receber 1. O Senhor conhece os seus trabalhadores, conhece os seus servos, e dá a cada um conforme a sua capacidade. E se a pessoa receber 1, granjear, trabalhar, multiplicar, ela passa a receber 2, 4, 8 e assim por diante. Porque veja, quem pouco é dado, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Quem não tem, até o que não tem será tirado, por conta dessa questão da sua entrega e da sua dedicação. Se você se acha uma pessoa merecedora, faça o que Deus te deu. Faça o que Deus te confiou e faça com excelência. Mostre as tuas obras, que elas revelarão a tua fé. Mas sirva com alegria. O servo infiel não desdenhou o Senhor. E a Bíblia diz que na parábola Mateus 25, que é uma parábola escatológica, não vou aqui tratar dela porque demandaria tempo, né? O Senhor veio para prestar conta. Prestar conta ali é como um contador, em que pega o livro, refere matemática e vai fazer o cálculo certinho para ver se está batendo A mais B, né? Tintim por tintim. Vem prestar conta e ao final tem uma decisão. Se for bom, servo bom e fiel, entra no gosto do Senhor. Se for um negligente, né? As trevas exteriores espera. O servo bom e fiel é aquele que visa honrar ao Senhor em tudo. Reconhece que o Senhor é Deus. Por isso serve com obediência e com voluntariedade. Serve com obediência e com voluntariedade. Que você seja assim, um servo bom e fiel, porque a recompensa. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra, pois, no gozo do seu Senhor. Oh, que benção, né? Vamos lá. As qualidades do diácono. Estou pensando aqui agora no diácono em si. Então, já um pensamento aqui já pontual do diácono em si. As qualidades dele. Primeiro, a primeira vez que é citado o nome diácono, no sentido de diácono como categoria, como ministério, Atos 6. Ele surge para resolver problemas internos de convivência. Veja, diácono não surgiu para criar problema, ele surgiu para resolver problema. E problema de convivência. Ele não surgiu para promover problema de convivência, ele surgiu para resolver problema de convivência. Você que é diácono aí, não seja um causador de problema, seja uma solução para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua comunidade, e não um transtorno. Seja uma bênção e não um transtorno, porque surgiu para resolver problemas de convivência. Veja o que o texto diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui, gregos e hebreus são todos judeus. Judeu de mentalidade grega, helenista, e judeu de mentalidade hebreia, hebreu.
havia uma distinção, um preconceito, uma divisão, uma cisão dentro do contexto da igreja primitiva, dentro do judaísmo, em que os judeus helenistas eram os secundários, né? E os judeus hebreus os melhores. E nessa ênfase exclusivista e preconceituosa, as viúvas dos hebreus gregos estavam sendo desprezadas no serviço cotidiano. E isso gerou murmuração, contenda, briga dentro do contexto da igreja, um problema interno. Capítulo 4 tem um problema externo de perseguição. No 5 você encontra um problema interno, até começa com a Ananias e Safira, que tenta maquiar e que mostra um certo conflito dentro da igreja, que esse conflito existente foi tratado, né? A igreja primitiva não era isenta de problema, tinha problema, mas cada problema era tratado de acordo com a palavra de Deus. E ali então levantou-se esses diáconos para poder resolver esse problema interno de convivência. E cada um, portanto, acabou sendo, né, atendido. Veja que na própria escolha, pelos nomes colocados, você percebe que eram homens cheios de fé, sabedoria, do Espírito Santo, de boa reputação, mas que os nomes revelam uma origem mais helenística, porque são nomes gregos. Estevão, Felipe, são nomes que têm como se fosse um judeu helenista, grego, para atender as suas viúvas e, portanto, dar vez e voz também às viúvas dos judeus, dos cristãos, né, helenistas. Portanto, resolver um problema interno. Vamos lá aqui avançar. Já são quase 40 minutos de aula. As qualidades do diácono. Varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Não foram quaisquer pessoas qualificadas, porque para servir no reino tem que atentar para a qualificação. Pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Boa reputação, testemunho reconhecido. As pessoas escolhidas, cujos nomes citados em Atos 6 eram conhecidas pelos seus, já desfrutavam de uma boa reputação. Reputação não nasce pronto, é conquistado, é demonstrado no dia a dia, pelo serviço. Veja, escolha pessoas que vocês estão vendo aí, pessoas que têm uma boa índole, uma boa reputação, um bom nome na praça. Não é qualquer pessoa problemática, pessoas com comportamento equivocado, não. Pessoas com boa reputação, com testemunho reconhecido. Além disso, pessoa cheia do Espírito Santo, que Deus usa, que é operante, que tem fervor, que é crente, que é serva, que é pessoa que é batizada, que tem uma vida demonstrada em relação ao Espírito de Deus, portanto, um testemunho exemplar e cheia de sabedoria. Sabe lidar com os conflitos de convivência e orientar bem, né, para o bem do corpo de Cristo, não partidária, porque às vezes tem aquele problema, né, de convivência, aí o diácono vai, ao invés de atuar para pacificar, para resolver, ele acaba se partidarizando e assumindo parte do problema e aumentando o problema. Não, diácono visa resolver o problema e ser apartidário, né? Tratar o corpo de Cristo de maneira respeitosa e servir para ajudar a resolver conflitos de convivência e saber servir bem à mesa do Senhor. Maravilha! Aí, quando você passa para as cartas de Paulo, há um aumento das qualificações. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Aí, então, nas cartas, Paulo vai e aprofunda. Que ele seja honesto, digno de respeito por postura honrosa. Que ele seja não de língua dobre, ou seja, de logos, ou duas palavras, né? Diz uma coisa aqui, se apertar, diz outra. A cada situação ele tem um parecer diferente. Não. Diácono tem que ter, não de língua dobre, pessoas de palavra firme, com palavra forte. Não é a pessoa que se atenta, dissimulada em função de cada situação, vai se agindo como um camaleão. Não. É uma pessoa séria, com uma vida ilibada, uma vida honrada, honesta, de boa reputação,
reputação, não dado a muito vinho, não é um ébrio, não é um bêbado, a pessoa que tem firmeza, consistência, que sabe orientar, que tem seriedade, portanto, é uma posição de privilégio, de honra, que é alcançada depois que foi aprovada. Não cobiçoso de torpe ganância, não é a pessoa que quer ganhar de maneira desonesta, porque diácono lida também com finanças. É muito triste quando você tem casos de uma pessoa que lida com os recursos da igreja e se locupleta, que até pega, que age como Judas, eita Deus, né? Que age como Judas, que tá com a salva e mete a mão na salva. Não é cobiçoso de torpe ganância, não se intromete com esqueminhas, com situações que vão manchar com o seu nome, não. A pessoa honesta, de boa reputação. E quando foi provado, ser provado, aprovado, pois pós-teste, testemunho, aí sim exercer o diaconato. O diaconato é para servir à mesa, mas não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem uma vida reconhecida pela comunidade enquanto um homem de Deus, tá bom? E tem mais, ser irrepreensível por reputação para com os de fora. Marido de uma mulher, ou seja, monogâmico, não é aquele diácono que fica no zap, oh meu Deus, né? Que fica mandando mensagem aqui e acolá e fica de gracinha, de gracejo, não, uma pessoa séria. Marido de uma só mulher, não é mulherengo, não tem duas mulheres, não é bígamo, não é polígamo, é uma pessoa monogâmica que sabe honrar bem a sua casa. Tá aí, governe bem os seus filhos e a sua casa, né? Sabe liderar, sabe sustentar, promover, proteger, prover para sua casa, uma pessoa cuja testemunho em casa é um testemunho também exemplar e bem referendado, não é uma pessoa que espanca a sua mulher, que bate nos seus filhos, tem uma vida atribulada, né, briga com seus vizinhos, uma pessoa de confusão. Não. Diácono tem que ser de boa reputação e que saiba governar bem a sua casa, não é uma pessoa que a mulher atropela, né? Que assim, esse aqui é um tema aqui inadequado, né? Que a mulher o atropela. Não, ele sabe conduzir e a sua esposa tem prazer em conviver com ele, né? Ele paga a devida benevolência, essas coisas todas. Esses adquirirão para si posição de honra. Veja, quem age assim é conquista. Pela própria vida, pelo bom testemunho, alcança posição elevada. Confiança na fé que há em Cristo Jesus. Credibilidade. Agora, quem serve a Deus, seja diácono ou serviço geral, tem recompensa. Tem a proteção de Deus, porque nós somos propriedades exclusiva do Senhor. Não somos terra devoluta, ninguém pode nos invadir. Deus nos comprou com precioso sangue, não com prata e com ouro, mas com seu precioso sangue, e somos propriedades dele, portanto, desfrutando da sua proteção, desfrutamos de vida, de vitórias diárias, do dia a dia, e clamou esse pobre, o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Aquele que habita no esconderijos do Altíssimo, a sua sombra descansará. Quem serve a Deus tem recompensa, porque ele passeia o nosso Senhor e o Senhor dos exércitos, que peleja as nossas causas, Deixamos tudo para te servir. O que recebemos nessa vida? 100 vezes mais, e além da vida eterna. Aqui já há recompensa do que você serve para Deus, É o gozo da vida eterna, para além da vida material. Você vai desfrutar da vida celestial na presença de Deus. A honra de ser tratado como amigo de Deus. Esse é o grande tom, é o ápice do serviço. Está aí na sua tela. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus nos trata de amigos. Somos servos, o servimos com alegria, com prazer, mas ele nos trata com amigos, e como amigos ele nos conta os seus segredos e desfrutamos da sua comunhão. Portanto, meu amigo, sirva a Deus com alegria e o adore na beleza da sua santidade. Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, um forte abraço e até mais. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar
essa nossa aula no nome do Senhor e que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Um abraço.